Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Muito obrigado. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos corações. E que a proposta de hoje é estudar um pouco do Evangelho de Jesus e a ciência contemporânea. O que o nosso mestre há 2000 anos nos ensinou? Qual foi o tema principal que ele veio até nós, o governador do nosso planeta, para nos ensinar? O amor. A amar. Incondicionalmente amar. E nós vamos hoje falar o Evangelho de Jesus e a ciência contemporânea. E nós já vamos começar exatamente com esta frase. Estabelecer uma relação entre o Evangelho e a ciência pode, numa visão apressada, uma tarefa impossível sem sentido. A própria ciência já pensou assim no tempo da vigência do paradigma mecanicista que embasou o chamado materialismo realista. Século XIX, século das luzes, a ciência desponta de tal forma que chega ao ápice do conhecimento. O homem acha que tudo é material, esquecendo um pouco de Deus. Achando que o homem é capaz de todas as coisas sem a permissão de Deus. Deus não existe mais. O materialismo toma conta das cabeças pensantes daquela época. Mas quem está no comando? Jesus, o nosso governador planetário. Ele envia a terceira revelação, a doutrina espírita, que vem conciliar o Evangelho, aquilo que ele veio nos ensinar, com a ciência. 1857 é publicado o Livro dos Espíritos. E ali relata, de forma tal, todo o conhecimento descortinado dos valores da vida. Vamos lá. O que é materialismo realista? Materialismo realista. O materialismo é o tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa qual pode afirmar a existência é a matéria. Que fundamentalmente todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são resultado de interações materiais, que a matéria é a única substância. É isso mesmo? Não, não é. E hoje? Como é visto hoje? Vamos ver? Vamos. Hoje, entretanto, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, é bem outra a realidade. O paradigma quântico-relativístico, no terreno da filosofia da ciência, pensar sobre ciência, trouxe a abertura para uma nova concepção do homem e do mundo, retirando a substância da matéria. A matéria não tem mais substância. Como ser materialista se a matéria não tem mais substância? Mas como assim? Não tem mais substância? Isso aqui é material e tem uma substância. É? Então tá. Então vamos ver o que o nosso Emmanuel nos diz sobre isso. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Energia concentrada. Inclusive nós. Então, a matéria é transformada em energia. E esta desaparece quem? A energia. Para dar lugar à matéria outra vez. Então a matéria é um feixe de energia
concentrada. Deixa, então, esse materialismo ao longe. Vamos continuar para a gente entender. Químicos, físicos, geômetras, matemáticos, erguido à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Sacerdotes do Espírito. O que disse a página de hoje? Cada um está no seu local a serviço de Deus. A serviço de Deus. Quando eu devo aplicar o Evangelho? Todo dia. Aonde? Só na casa espírita? Porque somos espíritas? Só na igreja? Porque somos católicos? Só no templo? Porque somos protestantes? Não, na oficina. Na oficina. Então diz ele, são hoje, sem desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer pela falta de matéria. Falta de matéria. Vamos lá na criação. Vamos ver. Criação. A criação ocorre do sentido mais sutil para o mais denso. Então, do menor para o maior. Tudo bem? Tudo bem. Conceitos da física quântica. Ela nos fizeram saltar da posição de meros espectadores inoperantes do universo e de nós mesmos para a situação de co-construtores da realidade. Digo aqui mesmo daquilo que chamamos realidade objetiva. Somos co-construtores da realidade. De quem é a responsabilidade da nossa vida? Nossa. Sozinho? Não. Com a ajuda do plano espiritual. Quantos espíritos estão envolvidos com a nossa reencarnação? Alguém lembra? Muitos. Muitos. Além do nosso mentor espiritual, além do nosso anjo guardião, tem uma equipe enorme que torce no plano espiritual para que a gente dê certo. Que nós consigamos resolver todas as coisas que prometemos fazer. Vamos lá. Diz o nosso codificador na pergunta 38 do Livro dos Espíritos: como criou Deus o universo? Resposta simples. Para nos servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese de Moisés. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas nós estamos falando de energia, de matéria, agora nós vamos na luz? O que tem a ver uma coisa com a outra? Muito. Vamos lá. O que diz a física quântica a respeito da criação através da teoria das supercordas? É uma teoria. Afirma que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, chamado supercordas. Que ao vibrar, produzem a matéria e todas as suas características. Vale dizer, a matéria é filha da luz. Que disse Deus? Faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, a matéria é filha da luz. Criou-se tudo. Vamos lá. Supercordas. O que é isso? As supercordas são energias eletromagnéticas vibrando em 11 dimensões. E energia eletromagnética é luz. Complicado, gente? Simples. Energia eletromagnética é luz. O que disse Jesus? Deixe brilhar a sua luz. Energia. Campo vibracional. Isso tudo a gente ouve falar na doutrina espírita. Vamos lá. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião
são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra, a do mundo moral. Mas podem andar sozinhas? Não. Vamos lá. Vamos ver o que nosso codificador continua nos falando. São chegados os tempos, 1860. Evangelho segundo o Espiritismo. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, e que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Tem que levar em conta o elemento espiritual. Vamos lá, vamos chegar lá. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Religião e ciência. A religião revelando o lado moral e a ciência o lado material, para que caminhemos juntos. Vamos chegar lá? Vamos. Os pontos essenciais do Evangelho. Do Evangelho. O amor, a tolerância, a fé, o perdão, são reconhecidos pela ciência. São reconhecidos pela ciência. Quem reconheceu? A ciência. Pontos de onde? Do Evangelho. Como elementos básicos para um viver pleno de saúde, sob o ponto de vista orgânico-psicológico. Orgânico-psicológico. A psicanálise informa que a etiologia de todas as enfermidades mentais de fundo emocional é uma só, dividida em duas partes para a gente poder compreender. A perda da capacidade de amar. A incapacidade de ter um grande amor à vida ou na vida. Um grande amor. Precisa ser o príncipe encantado? Basta ser o quê? Um grande amor. Que tipo de amor estamos falando? O amor incondicional. Não este amor relação. Não. O amor incondicional. Vamos lá. Aí vamos aqui a um cientista. Estudo de Greg Braden. Ele é chefe da computação aeroespacial da Philips Petroleum. O que diz o nosso cientista físico? Diz o seguinte: os pensamentos de amor fortalecem a glândula timo. Os pensamentos de amor. Uma pequena glândula de 2 lóbulos localizada atrás do osso externo, que é responsável pelo nosso sistema imunológico. Então, pensamentos de amor protege contra chikungunya, dengue, zika e outros mosquitos. Quem está preocupado? Não precisa usar repelente. Não, mas vamos usar repelente sim, tá, gente? O que acontece? Os pensamentos de amor fortalecem essa glândula. Por que Jesus veio nos ensinar a amar? Porque ele sabia que amando nós vamos ser seres o quê? Saudáveis. Como é isso? Vamos lá ver. Olha onde fica a glândula, só para a gente ter uma ideia. A principal função da glândula timo é a produção de células T, também conhecidos como linfócitos T, responsável pela imunidade corpórea. Então, os pensamentos de amor, o amor incondicional, nos protege. Vamos lá ver, só para a gente ter uma ideia. Outra imagem, para a gente ter uma noção onde ela está. Olha a glândula onde está. Está vendo?
Aí tem a tireoide, tem ali. Então, pensar com amor, vibrar com amor, fazer... O que é a caridade? O amor em movimento. Fazer a caridade nos protege. Nos protege. De quê? De todas as doenças. De onde provém a doença? Do espírito. Do espírito. O espírito primeiro fica doente. E depois explode no corpo. Vamos lá? Vamos. Nós temos aqui esse companheiro, Masaru Emoto, desencarnou em 2014. Dr. Emoto. Ele trouxe mensagens da água para uma vida saudável. Por que colocamos isto? Para a gente poder compreender. Quem já ouviu falar do Dr. Emoto? Levanta a mão aí. Já ouviu? Pouca gente. Então vou apresentar. Dr. Emoto. Olha o que ele fez e pesquisou. Interessantíssimo. Vamos ver? Vamos. Dr. Emoto acredita que as emoções humanas são capazes de alterar a estrutura dos cristais de água. Quando a água recebe um tratamento com emoções positivas, amor, gratidão, alegria, os cristais formados são magníficos. Já quando o tratamento é feito com o envio de emoções negativas, raiva, ódio, rancor, os cristais formados são irregulares. Então ele trabalhou isso, com palavras e com emoções. O que ele fazia? Depois dessa experiência, ele congelava o cristal da água e fotografava. Para quê? Para demonstrar. Olha o que acontecia. Em relação a uma pessoa com ódio, olha como ficava o cristal da água. Totalmente irregular. Muito feio. Amor, olha que beleza. Lindo. Outro. Palavras positivas. Olha que lindo como fica. O cristal da água. E aqui, palavras negativas. Palavras. Mas, e daí? Que ele demonstrou o quê? O que ele demonstrou? Olha só. O ser humano é composto de 70% de água. Entendeu? Precisa explicar mais alguma coisa? Não. Os nossos pensamentos interferem totalmente no nosso corpo. Pensamentos de amor, glândula timo, pensamentos positivos, células saudáveis. Porque 70% do corpo humano é água. Assim como o planeta Terra. Se a raça humana, como um todo, enchesse seus corações de amor e gratidão, poderíamos estar vivendo em um cenário completamente diferente. Foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Olha lá. Amai-vos uns aos outros. É o caminho para uma humanidade saudável e fraterna. Capaz de criar uma sociedade sem ódios, livres das consequentes calamidades causadas por sua prática. A prática de quê? Do ódio. E nós estamos vendo isso a todo instante. Homens-bomba, intolerância, perseguição, crise política no nosso país. Cada um quer o material. E não é isso. Aquele que é o nosso guia e modelo esteve entre nós por um curto período. O que nós fizemos com ele? Colocamos na cruz, não dando o valor devido ao nosso governador. Mas ele, que amava a todos, antes de desencarnar, o que ele diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
éramos crianças espirituais. Aí tem uma pergunta que diz assim: hoje, será que a gente ia crucificar o Cristo? Eu acho que ainda íamos crucificá-lo. De outras formas. Mas íamos. Vamos lá. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana, a felicidade durante a vida terrestre, os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Qual? O amor. Livro Ação e Reação, André Luiz. Quem já leu? Quem já leu? Leiam. Este livro, primeiro que o final dele é emocionante. Mais emocionante que novela da Globo. Mas aquela coisa fantástica. Porque revela que todos nós, inclusive os benfeitores, os coordenadores, temos problemas a resolver. Quem admirar o Druso, que é o responsável pela colônia, e quem admirar o Silas, que também acompanha o André Luiz durante a jornada, que ele faz essa visitação nesse local, vai entender no final que o amor cobre a multidão de pecados. E é isso, exatamente isso que a gente quer compreender. Vamos lá. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam, fazei-lhes ao contrário. Todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes. Faça, independente de qualquer coisa. Mesmo aqueles mais difíceis. Por que estamos em contato com aqueles mais difíceis? Porque eles são para nós o degrau da nossa evolução. Simples assim. Mas a gente quer matar, né? A gente quer enforcar. Tem hora que dá uma ira. Diz assim: meu Deus do céu, por que essa pessoa está no meu caminho? Você que pediu. O nosso anjo da guarda fala lá: você que pediu. Está desistindo agora? Fomos nós que pedimos. Aí nós temos esse companheiro aqui. Todo mundo sabe quem é ele? Sabe, né? Um benfeitor, um missionário, mas também um cientista. Teoria da relatividade. O que disse ele? Sabemos que por esta teoria que toda medida depende de um sistema de referência. Não se pode falar em muito grande ou em muito pequeno sem estabelecermos um parâmetro. Parâmetro. Guardem isso. Então tá bom. Jesus indica um padrão para amar ao próximo. Qual é o padrão? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo, vos amei. Então qual é o paradigma? O amor de quem? Do Cristo. É este amor que é o paradigma, que é a referência. Quando pudermos amar o outro como Jesus amou, aí já estamos no melhor caminho. Estamos no melhor combate. Conseguimos? Fácil ou difícil? Hã? Difícil? Não, é fácil. É muito fácil. Só depende de uma coisa. Qual? A nossa vontade. Exatamente, vontade. Se estivermos com vontade, tudo pode acontecer. E ele já deu a referência. Já deu a referência. Como eu vos amo. Olha só, eu botei essa imagem aqui para a gente ter uma noção. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Alguém perguntou ao garoto: não é pesado? Ele: não, é meu irmão. Por que se não fosse o irmão dele era pesado? É o amor. Exatamente o amor. O amor de referência é o amor de Jesus. Então, o nosso vizinho, o nosso patrão, é o amor de Jesus que a gente tem que dar para ele. A nossa sogra, o nosso cunhado. Aquelas maravilhas que cruzam o nosso caminho para a nossa evolução. Porque são maravilhas. São maravilhas. O dia que compreendermos isto,
vamos ter uma visão completamente diferente daquele companheiro ou daquela companheira. Vamos lá. Psicologia de Jesus. Há um aspecto transcendente sob o ponto de vista da psicologia. É consabido de que quem não se ama não pode amar o outro. Daí, entendemos, buscamos uma ordenação causa-consequência. Então, para nós amarmos o outro com o paradigma de Jesus, primeiro nós temos que amar a quem? Nós. Já estamos nos amando? Estamos fazendo a coisa correta? Estamos nos alimentando bem? Cuidando do nosso corpo físico que recebemos por benefício da espiritualidade nessa jornada? Da nossa saúde mental? Da nossa saúde espiritual? Isto é amor a nós. O que estamos fazendo? Então eu não posso dar o outro, o que eu não tenho. Não tem como, vai ficar mais difícil. Por isso é difícil dar este amor, porque eu não tenho. Como eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Primeiro eu vou dar a mim, não de forma egoística. Vou aprender a me amar, a cuidar daquilo que me foi dado. Depois eu dou ao outro, na mesma proporção. Ou no paradigma de Jesus, que é lá no futuro, talvez. Vamos lá. Quem desrespeita o semelhante, não respeite a si mesmo. Logo, para amar ao próximo, cada um deve amar a si mesmo. E nós desrespeitando o outro muitas vezes, em muitas ocasiões, principalmente em situações comuns, por exemplo, o trânsito. Quando alguém nos fecha, o que a gente fala? Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu estava esperando essa fechada hoje, foi uma maravilha, graças a Deus. Tá tudo bem? Aí ele olha assim, solta aquele palavrão, aí você diz: não para você, mas vai com Deus. Não é assim que a gente faz? Faz. Nós espíritas fazemos isto. Porque nós sabemos que existe a reação, né? Ação e reação, né? A gente sabe disso. Conhecedores da verdade, somos todos conhecedores da verdade. Trabalhadores da última hora. Que bom que fosse assim. Mas é a nossa missão. O Cristo aguarda a nossa missão. É esta. Renovar consciências através do conhecimento. Vamos lá? Vamos. O Evangelho. O Evangelho é a predicação do amor, de seu fruto, que é a caridade, e de seu refazimento, quando necessário, que é o perdão. Sempre ouvimos falar do perdão. Quase todas as religiões falam do perdão. Inclusive nós fizemos até um encontro no domingo, no Amor e Caridade, falando o dia inteiro sobre perdão, as várias formas de perdão. Mas, para a ciência, será que cientificamente perdoar é importante? O que vocês acham? Sabe por quê? Olha só. Segundo a neurociência, o cérebro não estabelece diferença entre o que vê e o que recorda. No sentido de que, ao recordarmos algum evento, refazemos as mesmas redes neurais criadas na sua ocorrência. Olha, ele não sabe se aquilo está acontecendo naquela hora ou se nós estamos pensando. Então, perdoar é extremamente importante. Extremamente importante. Porque imagine se nós vamos recordar coisas ruins. Aquele sistema neural vai fazer o quê? A sinapse. Vamos ver o que é redes neurais, o que é isso? Ali nós temos uma imagem para a gente ver. Olha lá, o que acontece no nosso cérebro quando nós estamos vendo uma ocorrência, aquilo está acontecendo de fato, ou quando estamos pensando. É a mesma ligação. Eu vou passar o filmezinho, vou pular o filmezinho, porque para não levar muito tempo, para a gente mostrar isso. Por quê? O que interessa para a gente é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu pular, já pulei. Essas redes neurais, que a princípio seriam de curta duração, reforçadas pela lembrança constante, porque quando a gente não perdoa,
Nós lembramos constantemente daquela pessoa. Constantemente. Daquele caso, daquela situação. Torna-se redes de longa duração, a tal ponto que com facilidade cada vez maior, qualquer evento nos faz retornar emocionalmente ao fato evocado. Imagina, quantas vezes vamos sofrer a mesma dor? Porque aquela pessoa fez aquilo conosco. Quantas vezes? Quantas formos lembrando daquilo sem perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar é tirar aquelas emoções de nós. É livrar o outro. Livrar e nos livrarmos. Temos que estar livres, porque não perdoando, estamos ligados àquela pessoa e àquele evento. Quando? O tempo todo. O tempo todo. Ligações constantes. Olha só como é que funciona no nosso cérebro as redes neurais. Olha lá. Uma imagem, só para a gente ter uma ideia. Imagine se isso for ruim. Se for bom, ótimo. Se for pensamentos bons, uma beleza. Emocionalmente nós voltamos. O que dizia Peter Pan? Para voar nós temos que ter o quê? Pensamentos felizes. Porque se não tivermos pensamentos felizes, não voamos. Né? Essa relação, uma beleza. Precisamos alçar voos à nossa evolução. Pensamentos felizes, perdoar. Aí vem André Luiz para chamar a nossa atenção. Diz o seguinte: toda partícula da corrente mental, toda, nasce das emoções e desejos recônditos no espírito, através dos fenômenos íntimos de profunda consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar. Se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Somos nós que emitimos essas vibrações. Somos nós. Então, como é que funciona esse circuito emoção-célula? Como é que é isso? Vamos ver. Sabemos que cada emoção vivida ou lembrada, a gente já aprendeu então, determina no hipotálamo a formação de aminoácidos de cadeia pequena, chamados de peptídeos, que, via pituitária, entram na corrente circulatória à procura de receptores nas células para chegar ao seu núcleo. Núcleo. Vamos lá. Recebendo o mesmo tipo de alimento, peptídeos produzidos por sentimentos negativos, por exemplo, as células poderão se habituar a eles e pedi-los ao cérebro. Poderão esses produtos viciar as nossas células. Vai viciar as células. Pensamentos negativos. E ela vai querer mais, mais e mais. Ela vai ficar o quê? Como a gente viu com Masaru Emoto, ela vai ficar doente. Célula doente é o quê? Câncer. Câncer. De quem é a culpa? De Deus? Foi Deus que mandou o câncer? Não, fomos nós que criamos. Quando não trazemos isso de outra reencarnação para expiar aqui, nós que produzimos essas doenças através da falta do perdão, do amor incondicional. Então, assim, se recebemos um agravo e não perdoamos, somos duplamente prejudicados. Olha esta informação. A cada 5 minutos de uma explosão de raiva, cobram cerca de 5 horas do organismo para o refazimento de seus padrões e ritmos salutares. 5 minutos, 5 horas. Quantos 5 minutos de raiva a gente tem por dia? A gente vai ficar saudável? A gente vai pegar zika, chikungunya? Vai. Claro que vai. Por quê? Porque os nossos pensamentos
estão impregnados de energia ruim. A nossa glândula timo não está funcionando bem por culpa de Deus. Jesus. Culpa do benfeitor lá da minha casa espírita. Ele é muito fraco. Muito fraco. Tomei o passe ontem e não adiantou nada. Olha como é que eu já estou. Aborrecido. Aí o benfeitor vai fazer o quê? Coitado. Quantos anos a mais ele vai precisar para quê? Padrões salutares. Porque se 5 minutos é 5 horas, aí você vai fazendo as contas, que bom matemático, 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. É verdade. Mas vamos lá. A física quântica nos diz que somos energia. Energia não se cria nem se destrói. E diz também que somos emissores e receptores, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Então só vamos receber o que nós emitirmos. Na mesma frequência. Emito amor, recebo amor. Emito raiva, vou receber o quê? Raiva. Simples assim. Revelar o que Jesus nos ensinou. Capazes de vibrar. Vamos lá. Vamos lá que ela falou. A gente pode sair daqui até meia-noite. Está tranquilo. As correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência a se lhe projetarem no halo energético, estruturando-lhe a aura ou fotosfera psíquica. Fotosfera psíquica. A base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhe é peculiar. Então, a nossa aura vibra e vai aparecer de acordo com o quê? A nossa fotosfera psíquica. Tudo bem? Tudo bem. Teve um casal que estudou isso, inclusive tirou algumas fotos sobre a nossa aura. Fez um estudo profundo sobre a aura através dessas fotos. Foi o casal Kirlian, exatamente, Kirlian. Olha lá que interessante. Olha essas fotos. Tudo tem uma aura, tudo tem uma energia que vibra. Tem pessoas até que veem a aura das outras pessoas. Diz assim, pô, fulano está com a aura negativa, chega a estar marrom. A gente não sabe qual é a cor melhor. Mas pelo menos a gente tem uma ideia, né? Se está escuro, está ruim. Se está branco, está bom. A gente tem mais ou menos essa ideia. Mas pode ser que não seja assim. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que um cientista, depois dos Kirlian, um soviético, o nome dele é esse aqui, ó. Cadê ele? Bioeletrografia física quântica. Quem é ele? Konstantin Korotov. Desenvolveu uma técnica similar à fotografia Kirlian, chamado de visualização de descarga de gás, GDV. Sistema de câmara de GDV de Korotov é composto por hardware e software para gravar diretamente, processar e interpretar as imagens GDV com um computador. Ele pegou o trabalho dos Kirlian, estudou profundamente e criou este aparelho, bioeletrografia e física quântica. Mas o que isso faz? Vamos ver. GDV, bioeletrografia, fornece uma análise precoce de muitos estados e doenças. Muitos estados e de doenças. Precocemente. GDV tem o potencial de servir como uma potente e extremamente abrangente ferramenta de diagnóstico médico, capaz de mostrar o mau funcionamento do corpo antes de quaisquer sintomas físicos, pois mostra os distúrbios de energia em primeiro lugar. Olha, que interessante. O que André Luiz nos relata nos livros, por exemplo, na câmara de passe, tem lá um aparelho
que analisa a cada um de nós quando entramos na câmara de passe, para ver o que? A nossa aura, a nossa energia, para saber aonde precisa ser potencializado. Só que esse aparelho já chegou, já está entre nós, já saiu do plano espiritual e já está no plano material. Todo hospital da Rússia tem esse aparelho. Lá na Rússia, quando chega no hospital, você não vai medir pressão, você vai ver a sua aura. Bacana, né? Vamos continuar. Vamos ver como isso ele consegue analisar isso. A análise completa inclui os seguintes gráficos: campo energético, aura, físico, emocional, psíquico e espiritual. Ou seja, se você vai ficar doente, o seu campo energético vai denunciar isso antes da doença aparecer. Quanto tempo antes? 1 ano, 2 anos antes. Porque você já ficou doente antes de aparecer no corpo. A doença não é na hora que aparece no corpo, não. Quando aparece no corpo, você já está doente há muito tempo. Já aconteceu no seu campo de vibração. Análise de normalidade ou disfunções dos órgãos e sistemas. Tamanho e energização de cada um dos 7 chakras, ou seja, centros de força. Atlas com imagens de possíveis órgãos e sistemas em disfunção. Vamos ver mais. O GDV é concebido para análise do estado funcional do corpo humano através do cálculo dos parâmetros integrais de distribuição de energia nos órgãos. Os dados obtidos são apresentados em forma gráfica como diagramas circulares. Olha, o que ele fez? Precisa ter uma comparação. Ele pegou uma pessoa saudável, montou o gráfico e deixou o gráfico como padrão. Quando ele vai analisar as outras pessoas através desse aparelho, ele faz a comparação. Se tiver alguma coisa diferente, tem problema. Como que é feito isso? Olha lá o gráfico, como é que é feito. Olha que interessante. Olha lá. Aqui, que maneiro. Olha só, a aura. Todo o sistema de energia. Todo o sistema de energia. Aquele ali é um aparelho pequenininho, para a gente ter uma ideia. Aquele é feito, coloca só a mão, mas tem um aparelho grandão que vê o corpo todo. Na Rússia, todos os hospitais têm. É igual no Brasil. Igualzinho. Aí nós temos aquela Alessandra Matieva, ela está no Brasil apresentando este aparelho em alguns hospitais. Os hospitais de Curitiba se interessaram em ter. Olha que interessante, olha que bom. Mas vocês não fiquem preocupados, preocupa não. Por quê? Porque Casa Espírita já tem esse aparelho no plano espiritual. Todo mundo tranquilo. Ao entrarmos na câmara de passe, todos os médicos que estão lá já têm esse aparelho. Só que a gente não vê. Então, frequentar a casa espírita, praticar o evangelho, pensamentos de amor, é bom ou ruim? Bom. Entendeu? Porque temos que vir aqui às quartas e domingos, se tiver outra a gente também vem? Porque isso nos favorece a saúde. Mudança de comportamento também interfere na nossa saúde. Vamos lá? Vamos. A importância da fé. Quanto mais acreditarmos em nossas possibilidades, mais as desenvolveremos. Pois o pensamento é uma forma poderosa de energia. E maior será a nossa fé se persistir e se reforçar no encontro com a razão. Fé e razão. Por que estou doente? Culpa de quem? Minha. Vou mudar porque eu quero estar saudável. É razão. É o pensamento agindo. Eu quero, eu tenho vontade de estar bem. Eu vou estar bem. Se eu tenho conhecimento disso, eu vou aplicar. Jesus veio nos ensinar isso. Só que a gente levou muito tempo para aprender. Agora nós estamos na fase de descortinar estes conhecimentos. Doutrina espírita, ciência e religião, caminhando junto. Nós vamos ver agora um vídeo de fé, para a gente ter uma noção exatamente de tudo que a gente está falando.
que é fé? O que é confiança? O que é amor? Vamos ver? Eu capturei um vídeo do jornal da Globo, que não fala só de Dilma e de Lula, não. E nem de Lava Jato. Fala também coisas boas. Eu capturei esse vídeo, então, para a gente ter esta noção durante esse estudo. Vamos lá. Vamos ver. O som não sai, não? Tem que ligar o som? Sai não, João? Por quê? Tá saindo no notebook. O microfone? Tá bom. Tá bom, vou voltar. Ah, peraí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para poder. História de uma jovem mamãe carioca que enfrentou um desafio enorme para conseguir ter o primeiro bebê. Eu conversei com ela alguns dias atrás e me emocionei. Então, vendo esse bebê bochechudo, sorridente e muito fofo nos braços da mãe, o Enzo cresce forte e saudável porque ela não desistiu dele. Aos 14 anos, Fabiana foi diagnosticada com estenose mitral grave, uma doença cardíaca. No coração dela, a válvula mitral não abria direito e isso afetava o fluxo de sangue com oxigênio que vai para todas as partes do corpo. Aos 25 anos, a doença se tornou gravíssima. A Fabiana corria risco de morrer, precisava fazer uma cirurgia no coração, mas ela estava grávida de 7 semanas e os médicos disseram que se ela fizesse essa operação, tanto ela quanto o bebê poderiam morrer e que o indicado era interromper a gravidez. A Fabiana não teve dúvidas, fincou o pé, se negou a fazer o aborto, que nesses casos é permitido, e a equipe médica buscou uma alternativa, uma cirurgia que tratasse do coração dela, mas que garantisse a saúde da mãe e do filho. Eles falaram, né, olha, a gente pode até fazer cirurgia, mas o seu bebê pode não aguentar, talvez nem você. Né? Aí eu peguei e falei pra ele, ó, coloca a minha vida no controle de Deus. Ela não estava indicada para uma cirurgia convencional, porque o trauma cirúrgico, a perda sanguínea, a quantidade de medicação que teria que ser feito para ela, o tempo dela no CTI, o tempo dela no hospital, sem dúvida nenhuma, na nossa concepção, comprometeria o tratamento dela e do bebê. Os médicos usaram então uma técnica minimamente invasiva. Com a ajuda de uma câmera, eles retiraram a válvula mitral e implantaram uma prótese. Segundo a equipe médica, foi a primeira vez no mundo que uma cirurgia cardíaca por vídeo foi feita numa grávida. Momento de muita tensão. Então isso tudo, sem dúvida nenhuma, que afeta o emocional de toda a equipe. Mas quem cuidou disso foi a Fabiana, né? Uma paciente que o tempo inteiro muito positivo. Quando eu vi a pela primeira vez, eu peguei ele nos braços, mas quando eu abracei, ele era tão pequenininho, mas tão pequenininho, eu abracei ele assim. Falei assim, muito obrigada, porque o Enzo hoje é um milagre, né? E milagre não se explica, se vive, eu vivi um milagre. Deu para ouvir mais ou menos? Deu, não deu? E abaixa um pouquinho agora aí, João, por favor. Deu? Milagre existe? Não. O que nós espíritas analisamos nesse vídeo? Ela teve fé, confiança, amor a quem? A ela, porque ela se amava, e ao filho. Este amor, por merecimento, fez com que a cirurgia desse
Tudo certo. Tudo certo. Foi invadido até a equipe médica pelo amor, pela confiança e pela fé dela. Deu tudo absoluto. Pela primeira vez no mundo, uma cirurgia em uma grávida com problema no coração. Fé, confiança, merecimento. Só para a gente ilustrar isso tudo que a gente está falando. É possível. Aí nós chamamos de milagre. Vamos lá. Fé raciocinada. O que é isso? Aquela capaz de somar-se ao conhecimento científico, resultando na sabedoria plena. Existem 2 mandamentos espíritas. O primeiro, espíritas, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Por que o espírito de verdade primeiro manda o quê? Amar. Amar. Porque amar é mais importante. Depois vem o quê? O conhecimento de como amar. Como eu devo amar? Primeiro você tem que amar. Amar, ama. Agora você vai aprender como você tem que amar. Instruí-vos. A amar incondicionalmente. Como eu vos amo, disse o mestre. Vamos lá. Buscai a verdade. A própria evolução da ciência, passando pelo modelo mecanicista para o quântico relativista, derrogou os postulados do materialismo e mostrou o homem como arquiteto do seu destino. Arquiteto do seu destino. Somos nós que conduzimos e fazemos o melhor para a nossa vida. A espiritualidade só potencializa o que já existe. Eles não vão inventar sentimentos em nós. Eles só vão potencializar o que está ali. Fazer aumentar. Se eu tenho muito amor, eles vão potencializar esse amor. Mas se eu tenho muita raiva, muito ódio, eles também vão potencializar isso. Quem? Os espíritos das trevas, aqueles que não querem que nós evoluamos. Aqueles companheiros de outras vidas que nos acompanham. Ou será que nós não temos inimigos? Somos santos o suficiente para não ter inimigo. Talvez nesta encarnação não tenho. E nas outras? Quantas já tivemos? Quantas vezes já passamos pela Terra? Quantos países já vivemos? Quantas línguas já falamos? Não sabemos. Finalizando então, para a gente terminar essa nossa reflexão, né? Muito interessante. Vamos falar o seguinte. O Espiritismo está marchando ao lado da ciência e oferecendo-lhe um caminho muito rico para novas descobertas num terreno mais sutil, ou seja, terreno mais quintessenciado. A ciência demonstra que é bom fazer o bem que Jesus aconselhou. A ciência. Porque os médicos hoje já nos aconselham: viva melhor, pense coisas boas, cuide do seu corpo, tenha energias boas, tenha bons pensamentos, boas palavras, bons atos. Os médicos falam isso. Quando é um bom médico, né? Porque não adianta a gente ir lá naquele médico lá do posto de saúde, porque eles nem olham. Ele só, você vai tomar isso aqui, não viu nada. Complicado. Mas acontece. E nós vamos terminar com um pensamento do nosso codificador que diz o seguinte: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ela, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Existem limites. Quanto mais consegue um homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Então, meus irmãos, vamos entender que nada chega no planeta Terra sem a permissão de Deus. O conhecimento e tudo isso que nós já temos
foi com a permissão dele. Resta saber como nós vamos utilizar, como nós vamos estabelecer esta relação com o outro e com essas novidades que a ciência e o Evangelho de Jesus já vem falando há 2000 anos. Então, para a gente ter uma referência também, nós colocamos ali 80% de todo esse texto que nós fizemos uma reflexão hoje é desse companheiro aqui, ó. Físico, professor, escritor, expositor espírita de Porto Alegre. Inclusive, esta reportagem está nessa revista Cultura Espírita, o Evangelho de Jesus e a Ciência Contemporânea. O nome dele é Moacir Costa Araújo Lima. Então, dar o crédito a ele por essa maravilhosa análise que ele fez da ciência contemporânea e do Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito boa noite.